Fala aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o professor Diego Cerqueira e no vídeo de hoje eu quero gravar uma dica para os alunos que irão enfrentar a segunda fase do OAB. Eu tenho recebido muitas mensagens e isso não é de agora, exame a exame é natural que vocês fiquem um pouco ansiosos, principalmente com o estudo das peças e o medo de errar, né, a identificação da peça, e acho que esse vídeo pode ajudá-los em termos de processo de estudo, tá? Como é que eu penso em relação à identificação da peça? Quando a gente se depara na hora da prova com uma questão prático-profissional, é natural, né, pela tensão do momento, pela ansiedade, que você passe a querer relembrar de todas as peças possíveis. No estudo de direito constitucional, a gente tem um bloco de peças, não são tão poucas assim, né? Mas também não é nada fora da realidade. Então a gente pode pensar em pelo menos umas 15 peças aí num processo de estudo. E antes da gente querer tirar a agulha do palheiro, eu sempre brinco isso em aula, eu acho que é válido a gente pensar nas caixinhas. Como assim, professor? Essas caixinhas eu denomino de técnica de identificação por blocos. Vamos pensar na hora da prova em blocos possíveis para fins de identificação? Basicamente, a gente tem 4 blocos. Eu diria que os 3 primeiros aí, remédios, ações de controle e recursos, são os blocos principais. Eu deixaria as demais, se nada der certo, nesse primeiro processo de identificação. A primeira pergunta que a gente precisa fazer na hora da prova, e olha aqui, ó, é uma pergunta fundamental. Existe uma ação judicial já em curso e o objetivo é impugnar uma decisão? Se a resposta for sim, você estará diante dos recursos. Poxa, professor, a gente tem algumas possibilidades de recurso? Temos. A gente pode ter algumas possibilidades. Que é mais factível de aparecer na sua prova é o recurso ordinário constitucional. As últimas 2 vezes que a gente teve a cobrança de recurso, caiu essa peça, ou eventualmente um recurso extraordinário. Inclusive aqui no canal tem um conteúdo sobre isso, eu deixo para detalhar num outro vídeo, que eu acho que vale a compreensão sobre o bloco dos recursos. Mas não, Diego, não é um recurso, não é a regra da FGV. Tá? A FGV gosta de trabalhar com petição inicial, com medida judicial a ser ajuizada. E aí a gente vai pensar em 2 grandes blocos: os remédios constitucionais e as ações de controle. A gente vai ter aqui mais de 90% do histórico de cobrança das provas em direito constitucional na segunda fase. Poxa, mas como é que eu faço para identificar a hora da prova? Fiz a primeira pergunta. Existe uma ação judicial já em curso? O objetivo é impugnar? Não, a banca quer petição inicial. Se a banca quer petição inicial, esquece os recursos. Vamos pensar nesses 2 grandes caminhos. E agora o que vai definir é a tutela. Se eu tenho um caso concreto, João José Maria, que busca através do seu direito, olha só, satisfazer o seu direito, ou eventualmente um grupo ou categoria, uma organização sindical, uma entidade de classe, uma associação que quer proteger o direito dos associados, dos filiados, dos sindicalizados, e a tutela ela é subjetiva, estaremos diante do bloco dos remédios constitucionais. Se, por outro lado, eu não tenho esse cenário, eu tenho a banca pedindo uma ação de controle concentrado, elabore uma ação de controle concentrado, eu tenho o bloco das ações de controle abstrato, ADI, ADO, ADC e ADPF, quando a gente pensa no parâmetro que é a Constituição Federal. Diego, a banca vai dizer isso? Elabore uma ação de controle concentrado? Ó, ela vai dizer. Nas provas mais novas ela tem feito isso, elabore uma ação de controle concentrado. E ela vai trazer um legitimado, por exemplo, lá do artigo 103, um presidente da República, um partido político com representação no Congresso, tá? Uma entidade de classe de âmbito nacional, um governador, ela vai trazer um legitimado do artigo 103, buscando elaborar uma ação de controle concentrado. Não, professor, ela traz um caso concreto, ela traz o Fernando, o João, o José, ela traz um sindicato que quer uma ação para proteger o direito dos seus sindicalizados, ou uma associação para proteger o direito dos seus associados apenas, e não o direito de todos. A gente pensa no bloco dos remédios. Nesse caminho aqui, a gente pode ter algumas possibilidades. Dentro do bloco dos remédios, a gente tem
o habeas corpus, que é de uma hipótese de cabimento muito própria, liberdade de ir e vir, liberdade de locomoção. E a banca tem que dizer isso expressamente para você. O enunciado tem que ser claro em relação à violação da liberdade de ir e vir, a liberdade de locomoção. Professor, você acredita que pode cair um habeas corpus? Muito difícil. Existem outras peças que a FGV vai colocar na prioridade para fins de cobrança. Pensaria no habeas corpus lá em uma questão discursiva, mas enfim, não é habeas corpus? Beleza. E o habeas data? A habeas data é a obtenção de informações, olha só, próprias pessoais do impetrante. Ou a retificação de dados pessoais, que constem um banco de dados, né, do poder público. Não é esse cenário. Não é a obtenção de informações próprias nem a retificação de dados. Eu passo a pensar, ainda no bloco dos remédios, na figura do mandado de segurança, que é guiado pelo princípio da subsidiariedade. Penso no MS depois de esgotar a possibilidade de um habeas corpus ou de um habeas data. Mandado de segurança é proteção de direito líquido e certo. Mas a banca tem que trazer outros elementos? Tem. Ela vai trazer a violação de um direito fundamental que está previsto lá no artigo 5º, direito de reunião, direito de associação, como caiu na prova do exame 43, direito de petição, direito à informação, artigo 5º, inciso 33, a liberdade de manifestação de pensamento, enfim, valores fundamentais. E o grande detalhe, ela vai trazer elementos de ordem processual para você acertar e cravar que a peça é um mandado de segurança, que é a desnecessidade de dilação probatória, a prova pré-constituída. Ela vai dizer que é uma ação que não precisa de instrução probatória. Ela quer uma ação de rito mais célere, a prova ela é pré-constituída, vai dizer que está dentro do prazo decadencial de 120 dias. Então ela vai trazer algumas nuances para que você possa ter essa segurança maior. Não deu habeas corpus, não deu habeas data, não deu mandado de segurança e o mandado de junção. Mandado de junção, a banca vai narrar um casinho da existência de um direito fundamental, um direito social, por exemplo, que está previsto lá no artigo 7º da nossa Constituição e que não foi regulamentado. Precisaria ser regulamentado para que o João, o José, o Fernando possa exercer aquele direito. Uma vez não tendo essa regulamentação, nasce para o indivíduo, o próprio José, o próprio Fernando, o próprio Diego, ir ao judiciário, impetrar o mandado de junção para o exercício desse direito fundamental. Ou até mesmo um partido político, uma associação, possam, né, nos termos da Lei 13.300, impetrar um mandado de junção coletivo. E por fim a gente chega lá no campo da ação popular, que é uma ação para fins de resguardar a soberania. O legitimado é muito próprio, é o cidadão no gozo dos direitos políticos. E aí a banca vai dizer que é um deputado federal, é um candidato a deputado federal, senador, exerce a capacidade de votar, a capacidade de ser votado, está no gozo dos seus direitos políticos, ele é legitimado. O objetivo da ação popular tem que ficar claro para vocês. Combater ato lesivo ao patrimônio público, olha só, ao patrimônio histórico e cultural, à moralidade administrativa e ou, né, ao chamado meio ambiente. São essas hipóteses de uma ação popular. Se, na hora da prova, você identificar que o mundo ou o bloco ou aquela caixinha ela não se enquadra no tema dos remédios, porque a tutela ela é objetiva, é uma ação de controle concentrado, a gente passa a pensar, no primeiro momento, nas 4 grandes ações de controle: ADI, ADO, ADC, ADPF. ADI, eu estou diante de uma lei ou ato normativo federal ou estadual que esteja violando o texto da Constituição. E o objetivo é a declaração de inconstitucionalidade. No caso da ADO, eu tenho até algumas particularidades, algumas proximidades, né? A ideia da omissão inconstitucional, da falta, né, dessa regulamentação de um texto da Constituição. Poxa, Diego, verdade, como é que eu acerto aí ou mato essa charada na hora da prova? Porque se parece com o mandado de junção. Sim, eu vou ter essa falta, né, de regulamentação, vou ter essa omissão inconstitucional, mas a tutela ela é diferente. É uma tutela objetiva, é o legitimado do artigo 103, é um partido político com representação que, muito embora possa também impetrar o mandado de junção, mas ele está satisfazendo o direito de todos. E a banca vai dizer isso para você na hora da prova. Elabore uma ação de controle concentrado. Guarde isso, tá?
O objetivo da ação de controle é proteger o direito de todos, que é respeitar a Constituição, resguardar a sua força normativa, é tutela objetiva. Nos remédios eu tenho tutela subjetiva, satisfação de um direito individual ou de um direito coletivo de um grupo ou categoria, tá? Não deu ADI, não deu ADO, a gente pensa na ação declaratória, que o objetivo é confirmar a constitucionalidade, mas é uma ação mais restrita, olha só que interessante. Na ação declaratória eu tenho normas federais apenas, leis ou atos normativos federais. E eu preciso ter um elemento importante, que é um pressuposto que a doutrina nos diz, olha, precisa ter controvérsia judicial relevante, eu preciso ter celeuma, discussão judicial, não pode ser uma mera discussão, né, ou controvérsia doutrinária. Se não chegarmos na ideia da DI, da DO e da DC, a gente pensa na ideia da DPF, que é uma ação guiada pelo princípio da subsidiariedade, dado o não cabimento dessas três medidas de controle inicialmente. Por exemplo, normas municipais. É o que a FGV adora cobrar. Normas municipais em face da Constituição Federal, cabe uma ADPF. Ou até mesmo uma situação de direito ordinário pré-constitucional. Normas que foram editadas antes do texto, né, da Constituição, que seria o parâmetro, uma lei de 85, uma lei de 84. Mas, honestamente, eu acho que se vier uma DPF, a banca trabalha com a ideia de normas municipais em face da Constituição Federal, tá? Esse é um cenário inicial para que você possa pensar a partir de blocos, de caixinhas, ao invés, como eu brinco sempre, de querer tirar essa peça ou agulha do palheiro. A gente vai eliminando as possibilidades e aí, na hora que você for fazer um estudo, você pode estabelecer algumas premissas ao resolver uma peça prático-profissional. Primeiro, leitura objetiva. A primeira leitura é uma leitura inicial, de compreensão geral. Você não vai definir a peça nesse momento. O segundo ponto, sim, é uma leitura que você vai renovar aquelas informações, mas você vai destacar os pontos importantes. Então aqui, ó, você vai olhar com cuidado cada expressão que foi narrada pelo examinador. O examinador não está de brincadeira, galera. Quando ele coloca uma informação importante, uma informação que gere dúvida, poxa, será que isso é possível? Será que não tem caroço nesse angu, como já dizia minha avó? Esse negócio está meio estranho aqui, eu preciso confirmar essa informação. Então, informações que são levantadas no enunciado da questão, elas são importantes para você juntar esses elementos e, a partir disso, fazer a primeira definição, que é a definição do bloco. Lembrando aquela ideia inicial, já existe ação judicial em curso, o objetivo é impugnar uma decisão? Não, esquece os recursos. Agora eu vou pensar nos dois blocos. O bloco da tutela, né, subjetiva, que são os remédios, ou tutela, digamos assim, objetiva. E a partir disso, eu vou olhar dentro de cada bloco e vou eliminando aquelas peças que são mais fáceis de serem excluídas. Poxa, o bloco dos remédios, a primeira coisa que eu vou pensar é o quê? Habeas corpus, que é muito, muito particular. Tá? Olhei habeas corpus, elimino habeas corpus. Mandado de junção, que também é muito particular. Poxa, a questão diz que existe lei, como caiu na prova do exame 43, lei do associativismo. Eu não posso pensar no mandado de junção, já que eu tenho lei e a referência do mandado de junção, ok, a falta da norma regulamentadora. E, dito isso, eliminando essas peças, a gente vai chegando no funil, na etapa final. Vai sobrar uma ou duas peças para a gente poder cravar. Poxa, professor, volta lá naquele quadrinho, tá? Você falou dos remédios, das ações de controle, falou dos recursos e essas demais peças. São aquelas que estão previstas lá no nosso edital e que com uma probabilidade, né, digamos assim, baixa de cair em prova. Dessas aqui, no nosso estudo, a gente tem ação de impugnação de mandato eletivo, que é para impugnar o mandato eletivo, nunca caiu em prova. Um parecer jurídico que já caiu há muito tempo lá atrás, mas é uma peça particular. O objetivo aqui é emitir uma opinião. Eventualmente a gente pode ter uma contestação em cima de uma ação já existente. E por último, a reclamação constitucional. Essa aqui vale uma atenção especial. Na reclamação, o que a FGV mais gosta é o que? O descumprimento de súmula vinculante. Cabe reclamação constitucional. Mas vale a compreensão que a reclamação ela não serve apenas nessa hipótese. Eu posso ter reclamação quando eu tenho uma decisão em sede de controle que está sendo desrespeitada. O Supremo decidiu lá em ADI que a lei é inconstitucional. E eu tenho um juiz na primeira instância que está dizendo assim, olha, eu não vou respeitar essa decisão.
e eu vou em sentido contrário. Descumprimento de uma decisão em sede de controle, né? Passamos a ter a possibilidade de uma reclamação constitucional, já que as decisões de mérito em sede de controle vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário e toda a administração pública. Ufa, Diego, que revisão! Fechamos aqui uma análise inicial e aí eu acho que vale a pena a gente agora, dentro desse contexto, definir a ideia da peça e a partir disso testar. É importante que vocês testem. Aqui é uma sugestão, é algo que eu gosto de aplicar com os alunos, é importante até para saber se você se adapta a essa estratégia. Aplique isso resolvendo muitas questões. Não adianta ser uma só. Você não precisa nem fazer a questão por completo. Pegue uma bateria de 10 a 15 questões e aplique essa técnica de identificação da peça. Olhe a questão, faça esse raciocínio e identifique a peça. Acertei a peça? Das 15 questões que eu fiz, eu acertei as 15, você começa a ganhar corpo, canja, para que você tenha a segurança maior, porque na hora da prova, os detalhes, está faltando esse capítulo, esse pedido aqui, são detalhes de composição importantes, sim, mas a essência, o recheio do bolo. Qual é o recheio do bolo? É a primeira etapa, que é a identificação da peça. Se eu não identifico a peça bem, eu posso zerar e aí eu estou fora do jogo. Então é isso que a gente quer numa prova de segunda fase. Bora pensar juntos a partir de agora? Vamos ver se essa estratégia dá certo? Eu separei uma questão aqui para que a gente possa treinar. Essa questão diz assim, ó, no ano de 2025, a lei YY do estado alfa estabeleceu restrições em relação à exploração do ouro e a escassez aí de recursos minerais. Então, olha só, eu tenho informações importantes. Ó, eu tenho uma lei que foi editada pelo Estado e eu tenho uma lei estabelecendo restrições. É algo que a gente vai precisar olhar na hora da prova. Além disso, a norma estabeleceu limites à circulação das populações indígenas. Lembro daquela brincadeira que eu fiz? Olha, tem caroço nesse angu, já dizia minha avó. Poxa, se eu tenho uma lei que está estabelecendo restrições, será que o Estado pode legislar sobre esse assunto? Será que isso é possível? E aí no final a banca diz, olha, nesse contexto, o partido político Gama procura você para ajuizar uma ação de controle, olha só, ação de controle concentrado. É essa expressão que a banca tem trazido nas últimas provas. Elabore uma ação de controle concentrado para questionar aquela norma. Ora, se eu tenho uma ação de controle concentrado aqui, naquele bloco, naquela ideia da identificação, eu quero petição inicial, elabore uma ação, esquece os recursos. Eu tenho uma ação de controle concentrado, tutela objetiva, esquece os remédios. Eu passo a pensar agora no que? ADI, ADO, ADC e ADPF. A norma estadual ela viola o texto da Constituição? É o que a gente vai precisar entender agora. Vamos lá. Essa norma estadual, ela pode legislar sobre exploração de recursos minerais? A FGV adora esse tipo de assunto. Se eu tenho uma lei ou ato normativo que viola o texto da Constituição, que está legislando sobre um determinado assunto, eu preciso confirmar se de fato essa violação existe. Por quê? Porque na nossa Constituição eu tenho regra de repartição de competências e lá no artigo 22, por exemplo, eu tenho a União com o papel de legislar sobre diversos temas importantes. Se a gente vai lá no artigo 22, a gente vai responder essa questão através de dois cenários. Poxa, recursos minerais compete a quem? União, artigo 22. E legislar sobre populações indígenas, também competência da União. Se eu tenho competência da União nesse caso e o Estado está legislando sobre esse assunto, olha, professor, não pode. Eu tenho um vício formal, eu tenho uma inconstitucionalidade aqui formal por violar uma regra de repartição de competências. Beleza, professor, e aí cabe o quê? Ora, se é norma estadual que viola o texto da Constituição Federal, já que está violando o artigo 22, sendo regra de competência da União, o Estado não poderia legislar sobre essa matéria. Se é lei estadual, violando a Constituição Federal, cabe uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. Certinho? Essa estratégia espero que possa ajudar em termos de preparação. E o mais importante, treinem isso, porque a partir do treino vocês conseguem e começam a ganhar, digamos assim, mais musculatura, mais canja nesse processo de estudo. Dificilmente vocês vão conseguir acertar uma questão se vocês não tiverem treinado bastante. Segunda fase é
treino, pegar todas as questões anteriores, pegar as questões inéditas propostas, por exemplo, lá no curso do Estratégia tem um módulo bem interessante de questões inéditas que ajuda bastante nessa preparação, as questões anteriores resolvidas e treinar aplicando essa técnica para que vocês possam ter a segurança maior no processo de identificação. Se você gostou desse conteúdo, já deixe seu like aqui, se inscreva no canal, comente aqui embaixo se essa estratégia é uma boa estratégia ou se eventualmente você gosta de utilizar uma outra técnica para fins de identificação. Não existe uma verdade absoluta, acho que o mais bacana é a gente poder compartilhar essas possibilidades em termos de preparação. Mas coloca aqui embaixo os comentários, a gente vai conversando. Na descrição deste vídeo também tem um link das minhas redes sociais e você pode me seguir lá no Instagram, no TikTok e também tem um grupo de estudo no WhatsApp bem legal para a jornada de primeira e segunda fase. Aqui embaixo vai ter o link para que vocês possam participar, tudo gratuito, com link das aulas, material, enfim, dicas diárias nessa jornada de estudo. Beleza, meus amigos? Um grande abraço, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu, tchau, tchau.